Gente, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Nós fizemos uma live aí na segunda-feira, toda segunda, a partir das 8, um encontro marcado aqui comigo, eu e minha irmã. Então eu resolvi entrar novamente aqui para deixar mais um pouquinho de conteúdo para vocês. Quem puder ficar, fique. Eu quero falar um pouco desses 5 padrões que acaba lhe prejudicando, que você fica impedido de reconstruir a sua vida. Quem for entrando vai falando da cidade, se já me conhece. Eu vou escrever aqui o tema e vou fixar para que vocês, ao entrar, saber qual o tema que nós vamos fazer. São 5 padrões que impedem de você reconstruir, que te impedem de você de reconstruir. Fala aí, gente, a cidade. Quem está entrando aí vai falando de onde está falando. Fala um pouquinho. Já me conhece, é a primeira vez. De reconstruir sua vida emocional, certo? Vou colocar aqui, isso, 5 padrões que te impedem de reconstruir sua vida emocional. Tem gente do Acre aqui, viu? Olha, que maravilha. Fixar comentário. Pronto, eu fixei para quem for entrando. Belém, Adriana Cavalcante de Belém. Gente, quem é que já faz terapia aqui? A mãozinha ou já fez, ou quer fazer. Coloca aqui nos comentários se tá com vontade. Alzirene Diniz, do Maranhão. É o norte aqui, né? O norte, nordeste. Nunca fiz. A Jaque falou aqui que nunca fez. Tem vontade, Jaque, de fazer terapia? A terapia ela tem ajudado a muita gente sair um pouquinho. A Adriana marcou aqui também. Provavelmente. Já fez, Adriana? Não sei se vocês já me conheciam. Caiu aqui de paraquedas. Caí aqui de paraquedas. Entendi. Eu vou falar desses padrões. Tenho vontade. É muito bom, viu? É muito bom. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira sessão de terapia como paciente, foi em 2017. Eu fiz, logo depois eu terminei minha faculdade. Foi bem próximo ali dessa transição em que eu queria desistir do meu curso de psicologia. Esse ano eu completo 10 anos de experiências clínicas. A minha primeira paciente eu atendi ela na clínica da psicologia, lá em São Paulo, onde eu estudei. E esse primeiro atendimento era um atendimento, a base ali era fazer um acolhimento, uma anamnese, isso, mas acolher, certo? Porque fazia parte do pessoal dos pacientes da área de reabilitação do curso de fisioterapia. Então lá também tinha as clínicas, né, as salas de atendimento psicológico, e tinha a supervisão da nossa professora na época. Então, minha primeiro atendimento foi exatamente setembro de 2016. Então, esse ano eu completo 10 anos de clínica. Sou muito feliz por isso. Atendi muita gente, meu Deus do céu, já atendi muita gente, assim, muitos casos assim específicos. Hoje eu uso a psicanálise e a psicologia positiva. A Silvia, aqui em Imperatriz Maranhão, estou fazendo. Tem muita gente fazendo terapia, eu não tenho dúvida. Tem mais de 200 mil psicólogos com CRPs ativos no país, certo? É uma pena ainda ter um descaso nas prefeituras. Esses dias eu fui ver um edital de um concurso de uma cidade aqui vizinha. Eu fiquei assim horrorizado. Um salário... Meu Deus, não paga nem... Se tiver a prestação de um carro, você não paga nem a prestação de um carro. Assim, luz, água, comida, enfim, é muito defasado.
E aí eu nem faço. Eu já tive vontade de trabalhar em uma prefeitura para ajudar, mas não vale a pena, não vai é muito desvalorizado. Aí coloca só um psicólogo para cuidar de uma rede de apoio ali, ó, né? Tipo uma UBS, uma Santa Casa da, enfim, uma UPA, na verdade, né? Mas enfim, eu tô falando aqui só pra gente, pra vocês entenderem aí o processo que é a desvalorização da nossa área. Mas a Adriana falou, sou psicóloga e socióloga. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de estudar sociologia, mas aí eu comecei a estudar a parte da nutrição funcional, gosto muito dessa área e hoje eu sou discente do curso de nutrição. Então, vou me especializar em nutrição funcional e fitoterapia e eu vou integrar a psicologia com a nutrição funcional. Enfim, é o futuro, né? Só a gente sabe o quanto a gente se dedica na clínica também. Você também atende, né, Adriana? É difícil, é bem complexo. Esses dias eu tenho observado muitas histórias de psicólogos que não estão suportando, dando surtos psicóticos, ceifando a própria vida, tentando ceifar a vida. É uma tristeza, assim, porque é uma área que te leva a um conhecimento, a olhar para esse outro com singularidade, com respeito, fazer um acolhimento. Só que a gente não acaba não vivendo isso. E isso faz parte de um desses padrões que eu vou trazer aqui para vocês, que é a ausência de autocompaixão, autoperdão, essa necessidade de culpar, de se responsabilizar, autorresponsabilidade, autocrítica, tudo isso aqui adoece o psique da pessoa, né? A Jaque falou assim, ó, é verdade, acho linda essa profissão, mas não entrei para a área quando vi o salário ofertado pela prefeitura na minha cidade. É um absurdo, é um absurdo. Eu fico impactado como existe ainda um preconceito com a área. Cada escola tinha que ter um psicólogo, pelo menos um psicólogo em cada escola. Em cada postinho tinha que ter um psicólogo, em cada postinho. Se tiver 10, tinha que ter 10. Sempre falar nos CAPs, né, que tem o núcleo, né, o CAPS, a porta de entrada da saúde mental. Tinha que ter uns 3 ou 4 psicólogos. E não tem, infelizmente não tem. É uma vergonha. Olha, se ficar falando desse negócio, eu não sou muito fã de política, certo? E aí quando eu vejo essa trambicagem que é o nosso país, tudo é na base da trapaça, seja lá qual lado for, sempre tem um lugar que trapaça, que rouba, que não sei o quê. E então deixou de ser esse negócio de esquerda, direita, tá todo mundo no mesmo barco, porque tá no nosso DNA ser trapaceiro. Cabe a cada um ter, né, essa condução, se você vai ter desvio, se você tem desvio ou não de conduta. Quem tem desvio de conduta vai trapacear. É desde a época do descobrimento, quando nós fomos saqueados pelos portugueses naquela época, né? Então, quem sabe da história sabe como foi. Então a gente herda é uma herança maldita. Não faz sentido, é tanta coisa assim. E não é mais milhões não, agora é bilhões. Antigamente, há uns anos, sei lá, 5, 6 anos, era milhões, agora já mudou para bilhões, agora o roubo é maior, é um rombo maior. Fala, meu Deus, é um negócio assim. Enfim, não é o tema que eu quero trazer para vocês, mas é uma realidade, né? Até acho que a Adriana falou aqui que ela é da sociologia, ela deve entender bem o que eu estou falando. E é terrível, é triste, mas é verdade, né? Então, gente, entrou uma ligação, gente, aqui, acho que por isso que falhou aí, mas eu já voltei. A Mônica da Colônia 13 está por aqui, da minha cidade, do meu povoado. Eu nasci na Colônia 13, lá em Lagarto, no estado de Sergipe. Só nasci em Lagarto, lá acho que na maternidade Monsenhor Daltro. Mas eu cresci na Colônia 13 até meus 16, 17 anos. Aí eu fui para Aracaju, capital. De Aracaju eu vim embora para São Paulo. Esse ano agora eu completei 14 anos que eu moro aqui em São Paulo. Me formei aqui no curso de psicologia, fiz as minhas 2 pós por aqui também.
Mas sempre que dá, eu vou aí, em Sergipe. Eu gosto demais da minha terra. Marcela de Heliópolis, Bahia. Conheço Heliópolis, fica perto de Poço Verde, não é isso? O Estado precisa investir nas escolas públicas. É o jeitinho brasileiro. Cultural, saúde não importa, valores, é isso aí. É isso aí. Eu acho que não tem mais jeito não, viu, gente? De verdade. Não sei se vocês... Isso não sei se seria um pessimismo, mas é muito complexo. O ser humano é muito subjetivo, a psicologia é subjetiva. Existe lados, até na psicologia, no nosso conselho tem um lado, a minoria, e eles esquecem da maioria, então se tem um lado não é imparcialidade. Então eu não concordo, então se eu for entrar na guerra, é capaz até de caçarem meu CRP, por isso que eu não entro em falar desses negócios. Eu não suporto a hipocrisia, eu não suporto. Enfim, vamos falar desses 5 padrões que te impedem de reconstruir a sua vida emocional, certo? Vamos entender aqui, por que eu trouxe esse tema? Para que vocês entendam de uma vez por todas tudo isso que eu aprendi na clínica, esses últimos... são quase 10 anos de clínica, onde eu tenho levado aí o autoconhecimento para milhares de pessoas, atendo aí gente do mundo inteiro, faço atendimento presencial, mas eu também faço online. Eu cresci na rede social na pandemia, onde eu fazia lives, convidava vários profissionais. Nós fomos crescendo juntos aí. Foi muito bom naquela época, assim. Aprendi muita coisa. Sou muito grato a todas as pessoas que passaram por aqui, aos meus seguidores. Enfim, não tenho o que reclamar. E eu tenho voltado a fazer algumas lives toda semana na segunda-feira, fixo, a partir das 8 horas da manhã. Eu tenho feito as lives com a minha irmã, então eu estou deixando salvo aí. Depois, se vocês puderem, assistam. E hoje eu estava... De manhã cedo eu acordei, eu não atendi, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma live à tarde, falar um pouquinho sobre esses padrões. Eu separei 5 padrões que impedem a pessoa de reconstruir essa vida emocional, essas emoções saudáveis para você se dar bem no seu trabalho, com os relacionamentos amorosos, com a família, né? Com o grupo, quando fala no todo, né? Eu ouvi uma frase de uma filósofa, doutora em filosofia brasileira, eu esqueci o nome dela, meu Deus. Eu fiz um repost dela, eu tenho um vídeo maravilhoso. Enfim, Viviane Mosé ou é Posé? Eu não me recordo, mas ou é Mosé ou é Posé. Ela falou assim que de uma ansiedade de não viver. Uma ansiedade de não viver. Ela estava falando dos estereótipos, onde você quer se parecer com uma pessoa de 20 anos, mas você tem 50. Então, de tanto você viver nesse local, nesse lugar, nesse patamar, você desenvolve uma ansiedade, e essa ansiedade faz com que você desenvolva alguns tipos de transtornos, compulsões, obsessões por algumas áreas, ou quem sabe os TOCs, né? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, por algumas situações ou áreas da tua vida, como por exemplo, essa necessidade extrema de... quando eu não me aceito, né? Eu não aceito minha idade, minha alma, meu corpo está velho. Se eu não me aceitar aqui, eu vou me encher de plástica. Não é nada contra a plástica, mas essa ansiedade precisa ser conversado. Será que você não está vivendo uma ansiedade de viver dessa forma? Do viver dessa forma. Eu achei muito legal isso que ela falou, porque faz a gente pensar o que é a minha vida, né? O que é que eu estou deixando como legado? Por que é importante eu me autoanalisar, me autoconhecer, me autodesenvolver diante de tanta atrocidade que o planeta, que as coisas têm acontecido no nosso dia a dia? A sociedade está vivendo um caos coletivo onde o certo é errado é certo,
onde o estresse muito latente, um dos países mais estressados do planeta é o Brasil. Estou falando do Brasil, principalmente. Um dos países mais deprimidos do Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo, do Brasil, do mundo. Então, o Brasil está em todos os rankings ruins, entendeu? E aí, se você não tiver uma ajuda, uma orientação, você entra nesse movimento, nesse Maria vai com as outras e se prejudica demais, entendeu? E com isso eu coloquei esses erros ou padrões. Podemos falar de erros também, que acaba te impedindo de viver, de reconstruir essas emoções para você ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Aqui não estou pregando aqui que não é coach. Nossa, você vai ficar bem. Não tem nada disso, é tudo mentira. Nós precisamos viver também o inferno emocional. E faz parte da existência humana. Nossa, você vai ficar próspero, milagre, não sei o que, amanhã tudo. Gente, isso é conversa para boi dormir, não existe isso não. Isso é uma falsa felicidade. Rede social não é isso que vocês estão vendo, não. Tá pensando que a gente vem aqui, fala tudo. Eu nunca vou chegar aqui fazer uma live para vocês e falar o meu dia, que eu sofri, que eu chorei. O importante é que emoções eu vivi. Não é assim o mestre lá, o rei, né, que fala assim, né? Entendeu? Então ninguém vai vir falar que hoje foi um dia difícil porque aconteceu XY. Ninguém vai vir falar. E aí tem que mostrar um mundo onde tem muita gente com desvio de conduta que prega algo e não vive. Prega algo e não vive. Entendeu? Então, a psicologia ela tira você desse lugar, desse ambiente, dessa positividade tóxica, né? E vai para uma realidade. Se tá doendo, sinta a dor mesmo. Tá deprimido, tem que sentir a dor da depressão para ver como é. E depois você vai ter que aprender, tem que ter essa predisposição a aprender como é sair dessa dor, né? Também, que é importante também sair, entendeu? Lacan dizia assim que o melhor lugar da cura é quando você vai para o abismo. Quando você sai daquele lugar, eu tenho certeza que você volta melhor. E um desses padrões, para a gente iniciar, é a ausência de autoconhecimento. Quando essa pessoa tem uma rigidez, uma dificuldade de... Eu acredito que seja uma rigidez cognitiva, uma rigidez emocional, uma negação, uma personalidade mais rígida. Os introvertidos, as pessoas introvertidas têm dificuldade de se autoconhecer porque ele não sabe o que está sentindo, o que está vivendo. Não sabe. Não, está doendo aqui. Não sabe, ele não sabe. Entendeu? Então ele não vai saber viver o que é, nem saber o que é autoconhecimento. Então é um dos primeiros padrões, é essa ausência de autoconhecimento, onde essa pessoa acaba se privando de um saber que pode mudar a vida dela, né? O autoconhecimento ele seria ali a pontinha do iceberg, mas dentro do autoconhecimento tem o autovalor, o autoconfiança, o amor próprio, autoestima, autorresponsabilidade, autoperdão, autocompaixão, os autos, certo? Então tudo isso está dentro do autoconhecimento. É o mesmo que você mapear esses padrões, pegar esses padrões emocionais, saber de onde vêm suas feridas, seus traumas. Eu vejo muito assim nos meus atendimentos, o paciente chega primeiro devastado, extremamente negativo, sem esperança, não tem solução. Aí na segunda já começa a melhorar. Na terceira, quarta, aí você vai vendo que já começa até construir um caminho diferente daquilo que ele chegou na terapia. Por que isso? Porque o cérebro está vivendo algo novo. E está aqui, ó, é isso aqui. Esses padrões emocionais que nós herdamos da nossa infância, muita coisa ficou impregnado nesse cérebro que é plasticidade. Ele precisa ser desafiado todos os dias. Milhões de neurônios bebês nascem todos os dias. E se eu não desafio eles, eles morrem. Aí você fica esse monte de padrão aí repetitivo que está te levando para um lugar que não é bom. Está te fazendo viver numa cadeira elétrica, sofrendo, porque sofrer é um vício emocional. Então, quem sabe você está procurando um caos para sofrer por causa dessa ausência de autoconhecimento e você vai permanecer nesse sofrimento a vida toda.
Aí desenvolve doença, começa a tomar um monte de remédio, e aí no fim você não se conhece. Então o primeiro padrão, para a gente começar falando desses 5 padrões, que de fato atrapalha, né, de você reconstruir sua vida emocional, é essa ausência de autoconhecimento. O outro padrão é a dependência emocional. Muita gente não sabe por quê, ficou extremamente fixado, dependente do outro. Não sabe por que isso aconteceu. Então você precisa saber sobre a dependência emocional. O que é ela, de onde vem, por que ela está aqui. Quando você descobre tudo isso, que é uma origem da infância, você entende sobre ela e aceita ela, já é o primeiro passo, é aceitar que tem dependência emocional, e dentro dessa dependência emocional tem muitos fatores de risco que atrapalham o relacionamento, como ciúme excessivo, como controle, insegurança, medo de ficar só, muita ansiedade, desenvolve muita ansiedade nessa pessoa, tudo isso porque você não conhecia o padrão, entende? Então é outro padrão que pode te impedir de reconstruir essa sua vida emocional, e que isso transcende para os relacionamentos, certo? Esse seria o segundo padrão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cadê? Patrícia Gomes, boa tarde, tudo bem, Patrícia? Nascimento Duarte Giuseppe, ele colocou com Giuseppe Duarte Nascimento. Sou de Porto Alegre, as coisas são todas iguais como estamos conversando aqui, não acho muito errado, tentando mudar algo, mas sem resposta, até complicado, espero que me entendam, não entendi direito, tive um acidente de trabalho, machuquei a minha mão e nem me deram atenção, daí uma fratura, dado a minha saúde mental está abalada. Ô Giuseppe, até para você entender, a partir de agora, segundo até a lei das normativas de segurança do trabalho, a NR1, da segurança do trabalho, além, como foi acidente de trabalho, então você tem que buscar os seus direitos. Então, além do físico, também a saúde mental vai entrar em vigor. Começa agora, já está em vigor, porque a lei já foi sancionada no ano passado, em maio do ano passado. Maio agora começa a entrar em vigor para começar as investigações, a fiscalização, as multas, denúncias, tudo começa agora. Inclusive, eu já atendo algumas empresas onde eu faço esse suporte do programa de gerenciamento de risco, que é o PGR. Até se alguém souber e quiser me indicar, me indica aí que eu faço tudo online. É bem interessante. Eu tenho um projeto onde eu faço esse acompanhamento com os funcionários e vou preparando relatórios, preparo essa PGR, que é um programa. Então a empresa ela fica imunizada desses riscos psicossociais. Então, Giuseppe, procure o seu direito que você tem, certo? Não fique incongruência. A Adriana colocou aqui. Deixa eu ver o que mais. Pronto. É isso aí, gente. Eu fui ler aqui rapidinho só para não deixar ninguém sem falar. E aí a gente vai falar agora de um terceiro, né? Que está relacionado à baixa autoestima e à desvalorização. Essa desvalorização é aquela que... a ausência de autovalorização ou desvalorização pessoal. Então, toda pessoa que tem estima baixa, que ela... Segundo Nathaniel Brand, que é o autor do livro Os 5 Pilares da Autoestima, ele coloca como a autovalorização um desses pilares para fortalecer a autoestima. E faz muito sentido. Quando eu não tenho uma estima boa, elevada, saudável, eu não tenho amor próprio, eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não tenho autoaceitação, porque você precisa se aceitar. Então, quando eu não me aceito, eu vou buscar no outro essa aceitação, pego a chave da minha vida e coloco no bolso de qualquer pessoa. Por isso que você estraga e acaba atraindo relacionamentos disfuncionais, porque primeiro você precisa cuidar de você. Enquanto você não entender que é tudo sobre você, você sempre vai querer culpar o outro, o amigo, o vizinho, o fulano, ciclano, beltrano. Entendeu? Então, na verdade, começa dentro de nós. Primeiro organiza tudo aqui dentro para melhorar as coisas aqui fora. Olha, eu garanto, assim, com a minha experiência clínica,
Dificilmente uma pessoa que se autodesenvolve dentro desse autoconhecimento, seja lá que fez terapia comigo, ou está fazendo, ou vai fazer com outro psicólogo que tem essa mesma abordagem que a minha, dificilmente essa pessoa não vai atrair pessoas boas, pessoas compatíveis até com o nível de conhecimento que ela aprendeu. Dificilmente. Outra coisa é que o seu coração será morada para poucos. Então, você vai ficar mais exigente. Você vai começar a fazer a leitura, analisar as pessoas, e você vai perceber que as pessoas estão adoecidas psiquicamente. É um adoecimento psicoletivo, pode ver, coletivo, é a sociedade. E se você não tiver autoconhecimento, você se embaralha nesse meio desse povo aí e adoece tão quanto eles, entendeu? Tem coisas que você vai precisar fingir uma demência para preservar a sua saúde mental. Senão você vai entrar nesse... É como se fosse uma bolha mesmo dos adoecidos psiquicamente. Quando você sai dessa bolha, é o autoconhecimento que está te levando, está te influenciando a pilares, a patamares com mais segurança, com mais confiança do que você é e entrega para a sociedade, seja no relacionamento amoroso, seja na família, seja no relacionamento com as pessoas no trabalho ou com a sua carreira, com a sua profissão, certo? Quando eu comecei, eu tinha uma baixa confiança. A minha primeira live eu fiz com minha psicóloga. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Era um medo aqui dentro, assim, e eu tive que enfrentar esse monstro, esse vilão da vida real. Era um medo. De onde vinha isso? Da minha infância. Baixa segurança, baixa confiança. E com o tempo eu fui melhorando e hoje, quem me convidar para entrevista, o que quiser, eu vou e faço, tá tudo certo, entendeu? Isso vai sendo aprendido. Eu não nasci com baixa confiança, eu não nasci com a baixa autoestima, eu não nasci com baixa valorização. Eu desenvolvi tudo isso de acordo com a dinâmica da minha família, a ausência de afetos, de figura paterna. Eu já fiz live aqui falando sobre a importância do pai para esse desenvolvimento infantil, tá aqui no meu perfil, assistam, é muito bom. Então, quando você começa a acreditar que você não é suficiente para determinada situação da tua vida, isso aqui está bem relacionado, tem toda a relação com essa desvalorização pessoal, certo? A estima baixa, desvalorização pessoal, certo? E aí piora. O Nathaniel Brinde, que é o autor desse livro, que eu gostei, já fiz live, eu falei de todos os pilares, aí eu peguei ali um pilar, que é dessa autovalorização. Você precisa praticar autovalorização. Ele fala que nós precisamos sair do conceito, que é autovalorização. X, nós precisamos ler e ter uma ação. Ele fala que não adianta ler o livro dele se você não tiver uma prática intencional para cada pilar que fortalece a autoestima. Então a autoestima é a mola propulsora para você subir, para você se valorizar, para você ter confiança, para você se amar e não ficar aceitando migalhas, seja lá qual for, no trabalho, amizades, relacionamento amoroso. O quarto, dificuldade de se perdoar. Antes de aprender, tem muita gente que tem dificuldade de praticar o perdão ou liberar o perdão porque essa pessoa se culpa demais numa constância que muitas vezes é involuntária, ela não sabe que ela está se culpando pelas escolhas, pelos erros, um momento em que você fez algo de errado, que você começou a se auto-punir, auto-julgar, auto-culpar. Isso tudo fica registrado no nosso cérebro. Aí lá na frente, isso reprime, lá na frente você vai levar consigo essas experiências negativas e com isso terá muita dificuldade de se perdoar. Então, a prática do auto-perdão, ela é o pré-requisito para que eu consiga perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu não vou conseguir perdoar fulano se antes eu não me perdoar. Então, o primeiro exercício é consigo mesmo. É outro padrão que vai te impedir de reconstruir a sua vida emocional, certo? Então, aprender mais sobre
o porquê que eu não me perdoo, o porquê que eu sinto isso, o porquê que eu não aceito algumas coisas que ficaram para trás e o que me define é o que eu vou construir daqui para frente, vai lhe prejudicar e automaticamente você vai ter essa dificuldade de perdoar, certo? E isso vai te impedindo de seguir em frente, de dar alguns passos importantes para a vida, certo? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. E por último, um padrão que acontece muito, acaba sendo um mecanismo de defesa chamado negação, mas eu coloquei que é fugir da própria dor emocional. Achar, se privar daquilo, achar o motivo para não fazer, para não buscar, para não contratar alguém, não buscar essa ajuda, negar a extensão do problema, tudo isso é negação. Então, quando você não reconhece a sua dor, não tem intimidade com suas emoções, nós precisamos ter intimidade com nossas emoções. Eu não posso sentir tristeza e querer me sacrificar, me autodepreciar, porque eu estou sentindo uma tristeza. Por que eu estou sentindo ela? Se questione. Por que que ela está muito forte? Sempre tem um porquê para quê das coisas. Isso aqui é autoanálise, autorreflexão, onde você precisa realmente sentir e entender por que você está vivendo aquilo. O autoconhecimento te ensina a fazer isso, a viver mais autoconsciente das coisas. O que antes era desconhecido para você, agora é conhecido. Fica mais fácil de você administrar suas emoções. Os pacientes costumam falar assim, sim, agora eu faço o quê? Tenha paciência. Pratique a autoconsciência no momento que você identificar o padrão. Se é um padrão que você já conversou, está conversando comigo aqui na terapia, e você vai lá e ele volta novamente, identifique. Fala para ele, olha, isso aqui é lá de trás, e você vai falar exatamente o que a gente está conversando aqui. Aí eu dou as coordenadas para o paciente, né? Quando esses 5, quando você tem essa dificuldade de reconhecer essa dor emocional, vai te dar ansiedade, você vai ficar deprimido, vai potencializar suas emoções negativas, vai somatizando, daqui a pouco você desenvolve doenças psicossomáticas. Tem muita gente que está doente por causa desse acúmulo de padrões que ela nunca soube, nunca viu, está vendo hoje, vai ver depois, que é justamente o que faz. Imagine tudo isso que eu falei aqui. Você acha que a pessoa não vai sofrer? Você acha que a pessoa não já está vivendo um sofrimento subjetivo que, quem sabe, ela nem sabia de onde estava vindo tudo isso? Eu estou falando só de 5 padrões, mas tem mais, tem vários. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com vocês, falando de padrões que nós não identificamos e é necessário buscar esse conhecimento, como as pessoas que ficaram na live e as que vão assistir, e as que estão aqui até agora, né, permaneceram. É um direcionamento, é um conhecimento novo para vocês, entendeu? E a partir de agora, pelo menos os 5, né, esses 5 padrões você já sabe. Se quiser, assista de novo, para você identificar e ver quais são os padrões que você já identifica, vê como latente no seu dia a dia, certo? E quando você não consegue trabalhar esses 5 padrões, dificilmente você vai conseguir ter esse apoio, esse autoapoio, é onde você se autoanalisa, não julga, não se deprecia, certo? Tudo isso daqui você está se acolhendo, está fazendo de uma forma para você se acolher. Então, se você pensa, se identifica com isso, não deixe de procurar ajuda psicológica. Se você está tendo dificuldade de romper com esses padrões, é importante. Inclusive, eu lancei recentemente o programa de reconstrução emocional. O que seria isso? Muita gente me procura para fazer terapia comigo, eu compartilho as minhas informações, e eu pensei em alcançar mais pessoas. Esse programa ele vai ajudar você a identificar esses padrões. A gente vai conseguir fazer algumas investigações desses traumas infantis, onde você precisa saber de onde vem tudo isso que você está sentindo agora. Nós vamos observar nesse programa
além desses padrões, a identificação e a sua relação emocional com seu pai e com sua mãe, que é essencial. Nós vamos identificar cada padrão e direcionar você para o caminho o qual você precisa desenvolver daqui para frente, seja autoconfiança, seja autovalorização. Enfim, é um programa que vai preparar a pessoa para se autodesenvolver, melhor dizendo. É um programa que vai te direcionar com esse apoio psicológico. Eu vou te apoiar nesse programa. Eu falei um pouco sobre ele na live de segunda-feira, e eu acho importante deixar aqui registrado esse programa que chama Programa de Reconstrução Emocional. E aí como foi que eu pensei? Eu disse assim, não, eu preciso atender essa pessoa individual também, eu não quero só atender em grupo. Então, como eu vou fazer uma primeira turma, ou um primeiro grupo com no máximo aí 10, 12 pessoas, eu vou atender nesse programa, você quando adquire o programa, que é direto comigo. É como se você estivesse me contratando para ser seu psicólogo. Eu vou olhar, psicologia clínica, certo? Total. Eu vou atender 2 sessões com você individualmente. A gente vai programar, inclusive quando você fecha o pacote, você já pode marcar sua primeira sessão. E nesse pacote você tem mais 2 sessões que eu vou fazer no grupo, que a gente vai discutir alguns temas, nós vamos fazer alguns exercícios nesses encontros com o grupo, e é tudo muito bem elaborado para uma sessão individual, uma sessão com grupo, uma sessão individual, uma sessão com grupo. Então junta ali 4 sessões, 2 individuais e 2 com grupo. Rodrigo, eu gostei do programa, eu quero continuar. Mês que vem você renova de novo. E tudo isso com preço muito, 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 muito justo. Um preço muito pequeno. E eu pensei e quero fazer isso para ajudar as pessoas que realmente não têm condição de pagar ou que não tá com condição no momento de pagar e investir um valor onde... Hoje, quem quiser saber dos meus valores, fique à vontade, me chame no meu direct. Eu passo os meus valores para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é segredo, só não posso ficar falando aqui. A psicologia tenta a gente ser mais imparcial, não falar muito de valor, essas coisas. Mas, para quem quiser, manda um direct, a palavra reconstrução, que eu te mando todas as informações. Se você achar que faz sentido para você, me chame e vamos começar, certo? Eu tenho certeza que vai ser bom, eu não tenho dúvida, porque eu não vou deixar de te atender, certo? Eu só não vou te atender semanal, 4 sessões por mês. Mas você tem 2 sessões individuais e 2 sessões no grupo. Gostou? Rodrigo, eu quero renovar mais um mês. E aí a gente vai trabalhando essa reconstrução emocional, o que eu tenho feito com centenas de pessoas que já passaram aqui pela minha clínica, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguém que quer fazer alguma perguntinha? Inclusive sobre o programa. Para quem quiser. A Patrícia falou, consegui detectar muitas coisas na minha vida, inclusive a dependência emocional. Perfeito, Patrícia. Esses padrões começam... A Patrícia falou, eu estou com dificuldade desse reconhecimento, vivendo de migalhas dentro de um relacionamento onde não há diálogo, afeto, chego a sentir dor e suas lives me ajudam muito. Maravilha, Patrícia. Está convidada a conhecer o programa de reconstrução emocional. Não deixe, pelo menos, saber ali quanto seria o investimento até para vocês fazer seus cálculos. Vamos ser sinceros, entender se dá ou não para iniciar esse programa e eu conseguir te ajudar de uma forma mais precisa. Enfim, seria exatamente isso. Será que chegou minha vez? Thelma Mota, quem sabe? Silvana, ela mandou aqui reconstrução. Manda no meu direct, certo? Por aqui eu não vou... Quando eu salvar aqui a live, para quem for assistir depois, pode escrever nos comentários. Não tem problema, eu mando lá no direct. Mas quando acabar aqui, é só você ir lá no meu direct e mandar a palavrinha. Rodrigo, me manda as informações ou só escreva reconstrução que eu compartilho com vocês. O meu WhatsApp também... Você pode solicitar também direto com o WhatsApp que está no meu site, lá no WhatsApp da clínica.
Gente, é um programa que eu vou tentar fazer o máximo para seguir todas a ética, todos os parâmetros da psicologia clínica. Né? É um valor mais econômico, mas eu vou conseguir cuidar de você como eu cuido dos meus pacientes, entendeu? Só que eu não vou conseguir te dar 4 sessões individuais, mas 2 eu vou te dar mais e as outras no grupo, onde você pode interagir ou não, ou fica lá só para você aprender. Não é obrigatório você compartilhar suas experiências, certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade. O que é que vocês acham? Eu preciso... tem poucas vagas, então não vou conseguir atender todo mundo por causa da quantidade. Então, se quem puder, me chama, fecha para garantir e a gente já começa a semana que vem. Já dá para começar, certo? O nome do programa é Programa de Reconstrução Emocional, certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, compartilhe essa live com seus amigos, com sua amiga. Falar mais sobre esses padrões que te impedem de reconstruir a sua vida emocional. Eu criei esse programa para trazer mais solução, mais acolhimento, mais direcionamento para vocês e pode contar comigo, tá bom? E para quem quiser fazer terapia direto, semanal, me chama também que eu passo as informações da terapia individual, tá bom? Se cuidem, um final de semana maravilhoso para vocês. E segunda-feira eu estou aqui com minha irmã, a partir das 8 horas da manhã, com mais um tema, um bate-papo com o psicólogo e a psicanalista clínica, tá joia? Se cuidem, fiquem bem e até segunda, se Deus quiser. Um abraço. Não esqueçam, envie a palavra reconstrução no meu direct ou escreve nos comentários quando você assistir a live, tá bom? Um abraço, gente. Se cuidem. Foi um prazer falar com vocês e obrigado mais uma vez pela audiência. Um abraço.